Sejam bem-vindos ao canal Leis do Universo, seu ponto de partida para conhecimentos que levarão você a ter uma vida mais abundante, próspera e cheia de sucesso em todas as áreas. Confirmado. Vivemos em uma simulação. Nunca devemos duvidar de Elon Musk novamente. No vídeo de hoje, falaremos sobre um assunto um tanto polêmico: será que vivemos uma realidade simulada? Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Desde que o filósofo Nick Bostrom propôs no Philosophical Quarterly que o universo e tudo nele poderia ser uma simulação, tem havido intensa especulação pública e debate sobre a natureza da realidade. Intelectuais públicos como o líder da Tesla, Elon Musk, opinou sobre a inevitabilidade estatística de nosso mundo ser pouco mais do que um código verde em cascata. Artigos recentes se basearam na hipótese original para refinar ainda mais os limites estatísticos da hipótese, argumentando que a chance de vivermos em uma simulação pode ser de 50 a 50. As alegações receberam algum crédito pela repetição por luminares não menos estimados do que Neil deGrasse Tyson, o diretor do Hayden Planetarium e o divulgador científico favorito da América. No entanto, houve céticos. O físico Frank Wilczek argumentou que há muita complexidade desperdiçada em nosso universo para ser simulada. A complexidade do edifício requer energia e tempo. Por que um designer de realidades consciente e inteligente desperdiçaria tantos recursos para tornar nosso mundo mais complexo do que precisa ser? É uma pergunta hipotética, mas ainda pode ser necessária. Outros, como a física e comunicadora científica Sabine Senfelder, argumentaram que a questão não é científica de qualquer maneira. Como a hipótese de simulação não chega a uma previsão falsificável, não podemos realmente testá-la ou refutá-la e, portanto, não vale a pena investigar seriamente. No entanto, todas essas discussões e estudos da hipótese de simulação, acredito, perderam um elemento-chave da investigação científica, da avaliação empírica simples e coleta de dados. Para entender se vivemos em uma simulação, precisamos começar observando o fato de que já temos computadores executando todos os tipos de simulações para inteligências ou algoritmos de nível inferior. Para facilitar a visualização, podemos imaginar essas inteligências como qualquer personagem não pessoal em qualquer videogame que joguemos, mas, em essência, qualquer algoritmo operando em qualquer máquina de computação se qualificaria para nosso experimento mental. Não precisamos da inteligência para sermos conscientes, e nem precisamos que ela seja muito complexa, porque a evidência que procuramos é o experimentada por todos os programas de computador, simples ou complexos, rodando em todas as máquinas, lentos ou rápido. Todo hardware de computação deixa um artefato de sua existência dentro do mundo da simulação que está sendo executada. Este artefato é a velocidade do processador. Se por um momento imaginarmos que somos um programa de software rodando em uma máquina de computação, o único e inevitável artefato do hardware que nos sustenta, dentro do nosso mundo, seria a velocidade do processador. Todas as outras leis que experimentaríamos seriam as leis da simulação ou do software do qual fazemos parte. Se fossemos um sim ou um personagem de Grand Theft Auto, essas seriam as leis do jogo. Mas tudo o que fizermos também será limitado pela velocidade do processador, independentemente das leis do jogo. Não importa quão completa seja a simulação, a velocidade do processador interviria nas operações da simulação. Em sistemas de computação, é claro, essa intervenção da velocidade de processamento no mundo do algoritmo que está sendo executado acontece mesmo no nível mais fundamental. Mesmo no nível mais fundamental de operações simples, como adição ou subtração, a velocidade de processamento dita uma realidade física, a operação que é separada da realidade simulada da própria operação. Aqui está um exemplo simples.
Um processador de 64 bits realizaria uma subtração entre, digamos, 7.862.345 e 6.347.111 na mesma quantidade de tempo que levaria para realizar uma subtração entre 2 e 1, sempre que todos os números são definidos como o mesmo tipo de variável. Na realidade simulada, 7 milhões é um número muito grande e 1 é um número comparativamente muito pequeno. No mundo físico do processador, a diferença de escala entre esses dois números é irrelevante. Ambas as subtrações em nosso exemplo constituem uma operação e levariam o mesmo tempo. Aqui podemos ver claramente a diferença entre um mundo simulado ou abstrato de matemática programada e um mundo real ou físico de operações de microprocessador. Dentro do mundo abstrato da matemática programada, a velocidade de processamento das operações por segundo será observada, sentida, experimentada, notada como um artefato da maquinaria de computação física subjacente. Este artefato aparecerá como um componente adicional de qualquer operação que não seja afetada pela operação na realidade simulada. O valor desse componente adicional da operação seria simplesmente definido como o tempo gasto para executar uma operação em variáveis até um limite máximo que é o tamanho do container de memória para a variável. Então, em um computador de 8 bits, por exemplo, para simplificar demais, isso seria 256. O valor desse componente adicional será o mesmo para todos os números até o limite máximo. O componente de hardware adicional será, portanto, irrelevante para quaisquer operações dentro da realidade simulada, exceto quando for descoberto como o tamanho máximo do container. O observador dentro da simulação não possui frame para quantificar a velocidade do processador, exceto quando este se apresenta como limite superior. Se vivemos em uma simulação, nosso universo também deve ter esse artefato. Podemos agora começar a articular algumas propriedades desse artefato que nos ajudariam em nossa busca por tal artefato em nosso universo. O artefato é um componente adicional de toda operação que não é afetado pela magnitude das variáveis que estão sendo operadas e é irrelevante dentro da realidade simulada até que um tamanho máximo de variável seja observado. O artefato se apresenta no mundo simulado como um limite superior. O artefato não pode ser explicado pelas leis mecanicistas subjacentes do universo simulado. Tem que ser aceito como uma suposição ou dado dentro das leis operacionais do universo simulado. O efeito do artefato ou da anomalia é absoluto, sem exceções. Agora que temos algumas características definidoras do artefato, é claro que fica claro como o artefato se manifesta dentro do nosso universo. O artefato se manifesta como a velocidade da luz. O espaço é para o nosso universo o que os números são para a realidade simulada em qualquer computador. A matéria movendo-se pelo espaço pode ser vista simplesmente como operações que acontecem no espaço variável. Se a matéria está se movendo a, digamos, 1000 milhas por segundo, então 1000 milhas de espaço estão sendo transformadas por uma função, ou operadas a cada segundo. Se houvesse algum hardware rodando a simulação chamada o espaço do qual matéria, energia, você, eu, tudo faz parte, então um sinal revelador do artefato do hardware dentro do espaço da realidade simulada seria um limite máximo para o tamanho do container para o espaço no qual uma operação pode ser executada. Tal limite apareceria em nosso universo como uma velocidade máxima. Esta velocidade máxima é a velocidade da luz. Não sabemos qual hardware está executando a simulação do nosso universo ou quais propriedades ele possui, mas uma coisa que podemos dizer agora é que o tamanho do container de memória para o espaço variável seria de cerca de 300.000 km se o processador realizasse uma operação por segundo. Isso nos ajuda a chegar a uma observação interessante sobre a natureza do espaço em nosso universo. Se estivermos em uma simulação, como parece, então o espaço é uma propriedade abstrata escrita em código. Não é real. É análogo aos números 7 milhões e 1 em nosso exemplo, apenas diferentes representações abstratas no mesmo bloco de memória de tamanho. Para cima,
para baixo, para frente, para trás, 10 milhas, 1 milhão de milhas, estes são apenas símbolos. A velocidade de qualquer coisa se movendo no espaço, portanto, mudando o espaço ou realizando uma operação no espaço, representa a extensão do impacto causal de qualquer operação na variável ou espaço. Esse impacto causal não pode se estender além de cerca de 300 mil quilômetros, dado que o computador do universo realiza uma operação por segundo. Podemos ver agora que a velocidade da luz atende a todos os critérios de um artefato de hardware identificado em nossa observação de nossas próprias construções de computador. Ele permanece o mesmo independente da velocidade do observador simulado, é observado como limite máximo, é inexplicável pela física do universo e é absoluto. A velocidade da luz é um artefato de hardware que mostra que vivemos em um universo simulado. Mas esta não é a única indicação de que vivemos em uma simulação. Talvez a indicação mais pertinente esteja escondida bem na frente de nossos olhos. Ou melhor, atrás deles. Para entender qual é essa indicação crítica, precisamos voltar ao nosso estudo empírico de simulações que conhecemos. Imagine um personagem em um RPG, digamos um sim ou o personagem do jogador em Grand Theft Auto. O algoritmo que representa o personagem e o algoritmo que representa o ambiente de jogo no qual o personagem opera estão interligados em muitos níveis. Mas mesmo que assumamos que o personagem e o ambiente sejam separados, o personagem não precisa de uma projeção visual de seu ponto de vista para interagir com o ambiente. Os algoritmos levam em consideração algumas das variáveis ambientais e algumas variáveis de estado do personagem para projetar e determinar o comportamento tanto do ambiente quanto do personagem. A projeção visual ou o que vemos na tela é para nosso benefício. É uma projeção subjetiva de algumas das variáveis dentro do programa para que possamos experimentar a sensação de estar no jogo. A projeção audiovisual do jogo é uma interface subjetiva integrada para nosso benefício, essencialmente alguém que controla a simulação. A interface subjetiva integrada não tem outra razão de existir a não ser para nos servir. Um experimento de pensamento semelhante pode ser executado com filmes. Os filmes muitas vezes entram no ponto de vista dos personagens e tentam nos mostrar as coisas da perspectiva deles. Se uma cena de filme em particular faz isso ou não, o que é projetado na tela e nos alto-falantes, a experiência integrada do filme não tem propósito para os personagens do filme. É inteiramente para nosso benefício. Praticamente desde os primórdios da filosofia, temos feito a pergunta: por que precisamos de consciência? Que finalidade serve? Bem, o propósito é fácil de extrapolar uma vez que admitimos a hipótese de simulação. A consciência é uma interface subjetiva integrada combinando 5 sentidos entre o eu e o resto do universo. A única explicação razoável para sua existência é que existe para ser uma experiência. Essa é a sua principal razão de ser. Partes dele podem ou não fornecer qualquer tipo de vantagem evolutiva ou outra utilidade. Mas a soma total dela existe como uma experiência e, portanto, deve ter a função primária de ser uma experiência. Uma experiência por si só como um todo é muito dispendiosa em termos de energia e restritiva de informações para ter evoluído como uma vantagem evolutiva. Não há nada na filosofia ou na ciência, nenhum postulado, teoria ou lei, que possa prever o surgimento dessa experiência que chamamos de consciência. As leis naturais não exigem sua existência, e certamente não parece nos oferecer nenhuma vantagem evolutiva. Só pode haver 2 explicações para sua existência. A primeira é que existem forças evolucionárias em ação que não conhecemos ou ainda não teorizamos que selecionam o surgimento da experiência chamada consciência. A segunda é que a experiência é uma função que servimos, um produto que criamos, uma experiência que geramos como seres humanos. Para quem criamos este produto? Como eles recebem a saída dos algoritmos geradores de qualia que somos? Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa,
nós criamos. Sabemos que existe. Essa é a única coisa que podemos ter certeza. Então aqui estamos gerando esse produto chamado consciência para o qual aparentemente não temos utilidade, que é uma experiência e, portanto, deve servir como uma experiência. O único próximo passo lógico é supor que este produto serve a outra pessoa. Agora, uma crítica que pode ser levantada a essa linha de pensamento é que, ao contrário dos personagens de RPG, digamos, Grand Theft Auto, nós mesmos experimentamos a qualia. Se este é um produto para outra pessoa, por que estamos experimentando isso? Bem, o fato é que os personagens de Grand Theft Auto também experimentam parte dos qualia de sua existência. A experiência dos personagens é muito diferente da experiência do jogador do jogo, mas entre o personagem vazio e o jogador existe uma área cinzenta onde partes do jogador e partes do personagem se combinam para algum tipo de consciência. Os jogadores sentem algumas das decepções e alegrias que são projetadas para o personagem sentir. O personagem experimenta as consequências do comportamento do jogador. Esta é uma conexão muito rudimentar entre o jogador e o personagem, mas já com dispositivos de realidade virtual estamos vendo os limites se confundirem. Quando estamos andando em uma montanha-russa como um personagem no dispositivo Oculus VR, sentimos a gravidade. De onde vem essa gravidade? Ela existe em algum lugar no espaço entre o personagem que está andando na montanha-russa e nossas mentes ocupando a mente do personagem. Certamente pode-se imaginar que no futuro esse espaço intermediário seria mais amplo. Certamente é possível que, à medida que experimentamos o mundo e geramos qualia, estejamos experimentando uma pequeníssima parte dos qualia, enquanto talvez uma versão mais rica em informações dos qualia esteja sendo projetada em alguma outra mente para o benefício da experiência da consciência. Primeiro veio a existir. Então, aí está. A explicação mais simples para a existência da consciência é que ela é uma experiência criada por nossos corpos, mas não por nós. Somos máquinas geradoras de qualia. Como personagens em Grand Theft Auto, existimos para criar saídas audiovisuais integradas. Além disso, como acontece com os personagens de Grand Theft Auto, nosso produto provavelmente é para o benefício de alguém que vive nossas vidas através de nós. Quais são as implicações desta descoberta monumental? Bem, em primeiro lugar, não podemos questionar Elon Musk novamente. Sempre. Em segundo lugar, não devemos esquecer o que realmente é a hipótese de simulação. É a teoria da conspiração definitiva. A mãe de todas as teorias da conspiração, aquela que diz que tudo, com exceção de nada, é falso e uma conspiração destinada a enganar nossos sentidos. Todos os nossos piores medos sobre forças poderosas em jogo controlando nossas vidas sem o nosso conhecimento, agora se tornaram realidade. E, no entanto, essa impotência absoluta, esse engano perfeito não nos oferece saída em sua revelação. Tudo o que podemos fazer é aceitar a realidade da simulação e fazer dela o que pudermos. Aqui, na Terra. Nessa vida. Neste canal estimulamos o ato de buscar a evolução e o despertar conscientes, acreditamos fielmente que o melhor caminho é a busca por conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança, verdades antes nunca contadas e que, se entendidas e aplicadas, o levarão a unir suas mentes às ações para terem uma vida abundante e próspera. Por conta disto, sempre deixamos no primeiro comentário fixado um e-book totalmente gratuito sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal, que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos, uma ótima oportunidade para quem deseja despertar, evoluir, melhorar e ter prosperidade, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.